A Zest e seu grupo chegam na Torre do Relógio, convencidos que seria fácil de vencer, já que só precisavam parar aquilo. Mas a Zest nota que algo estava estranho e sobe uma barreira de gelo que bloqueia a magia de vento que vinha em sua direção. Donete e Percival também conseguem bloquear, mas dois membros acabam sendo eliminados. A Zest percebe que a detecção e o ataque foram usados ao mesmo tempo, então apenas uma pessoa poderia ter lançado este ataque, fazendo restar apenas 15 participantes. Eles correm até a entrada da torre enquanto tentavam se defender dos golpes de Romântica, que pedia desculpas por não ter conseguido eliminar mais deles. Mas Desir estava calmo, já que isto era o esperado porque a Zest estava naquele grupo. Romântica fica preocupada por eles já saberem a localização deles, e Desir diz que estava tudo certo. E agora eles deviam atacar os outros times. Romântica fica preocupada porque desta forma todos seriam atraídos até aquele lugar, enquanto Desir estava sorridente, o que deixa a Romântica irritada com ele. A garota pede que ele explique o plano, e Desir responde que o objetivo seria reuni-los na torre. Romântica não entende nada, mas mesmo assim decide confiar nele e dispara contra o outro time, enquanto Desir encostava na Torre do Relógio e usava o seu feitiço de inversão, fazendo parte da parede ficar vermelha como se estivesse absorvendo seu poder. Mas voltamos até a entrada. A Zest e seu grupo entram na torre e dão de cara com os outros times. Gabriel, o Mago de Fogo, pergunta se eles foram os responsáveis por atacá-los do lado de fora, e diz que isto era um truque muito sujo para os alunos do melhor grupo do instituto. Os verdinhos dizem que também foram atacados, e Percival responde que isso era um mal entendido. E o outro mago pergunta se eles iriam se fazer de bobos porque não tinha mais ninguém ali além deles que podia usar tantos feitiços daquele nível ao mesmo tempo, fazendo a Zest perceber que eles jamais iriam acreditar que isto foi obra de um beta. Então, com toda certeza, este seria o seu plano. Gabriel se prepara para o combate e a Zest toma a frente, ordenando que seus companheiros não se envolvam nesta batalha. A Zest se prepara para o combate e pede que todos se inscrevam aqui no canal para receberem o episódio 9 e ajudar a gente a bater a nossa meta de 50 mil inscritos. E não se esquece de curtir e comentar para ajudar este vídeo a chegar em mais gente. E me segue lá no Insta também, Tio Nezo, que se a gente bater 10 mil seguidores lá, eu posto uma foto duvidosa, mas bora pro anime. Gabriel ataca Zest com um ciclone de fogo e um de seus companheiros diz que ela não teria chance contra o melhor mago de fogo do instituto. E bom, esse cara é o primeiro a ser golpeado pela garota, que também congela uma de suas companheiras, o que faz Gabriele pedir a ajuda dos verdinhos, porque eles não se tornariam rankers únicos se não os vencessem. A líder decide ajudá-los e dispara sua flecha contra Zest, que a corta ao meio e entra em um combate de magia contra Gabriel. Enquanto isso, Desir e seus companheiros ouviam todo aquele combate, que logo se encerra. Bran diz que provavelmente eles já terminaram e Desir responde que não tinha funcionado, já que nenhum anúncio foi emitido, deixando os dois aflitos. A Zest e seus companheiros sobem as escadas e diz que era uma pena pra eles, já que ela apenas selou os movimentos de todos e impediu que eles fossem teleportados. Mas o garoto não estava surpreso porque já esperava isto dela, mas mesmo assim esperava por fogo amigo entre os alfas, e isto teria sido mais fácil caso eles apenas tivessem se eliminado, mas ela estragou seus planos. Percival e Donete se posicionam e a Zest diz que eles teriam que lutar para provar que têm o necessário para se tornar rankers únicos. A Zest usa sua magia criando dois pilares de gelo e os leva pro piso de cima, deixando Pran e Romântica preocupados com o garoto. E logo em seguida Percival ataca Pran, mandando ele prestar atenção porque ele seria o seu oponente. Romântica se preocupa com Pran e tenta ajudá-lo, mas Donete não deixa ela avançar e diz que não acreditava que ela tenha sobrevivido por tanto tempo, mas agora ela e seu grupo teriam um fim. Enquanto isso, a Zest se aproximava de Desir porque aquilo não seria o suficiente para acabar com ele. E ela estava certa, já que o garoto usa uma magia de pedra que se transforma em uma cobra, mas ela a congela e quebra logo em seguida. E Desir espalha sua magia de inversão pela torre, detonando aquele pilar de gelo porque precisava de tempo. Mas voltamos até o confronto de Pran e Percival, que dá uma cabeçada em Pran. Ele pergunta se o garoto desistiu do
espadão e Pran diz que só queria a espada de... Pera. Mentira, ele só chamou o Percival de tagarela mesmo. Mas enfim, voltando. Pran usa sua incrível velocidade contra o garoto, desviando facilmente de todos os golpes e o cortando algumas vezes. Percival se pergunta o que aconteceu com o garoto e se questiona se suas habilidades não eram boas o suficiente, reconhecendo que Pran estava completamente diferente desta vez. Pran chuta a barriga de Percival, que pergunta como um mero beta ficou tão forte e o que aconteceu com ele em pouco tempo. Pran responde que não tinha o porquê dar explicações a ele e deixa o garoto furioso enquanto se perguntava o que Donete estava fazendo. E vamos até a Romântica, que estava com uma certa dificuldade contra o garoto, que dizia que ela era muito fraca para ser considerada uma maga do Círculo 2. A garota fica preocupada com seu nível de mana e se pergunta o que deveria fazer, já que tinha desvantagem em combate corpo a corpo. Donete decide acabar com a garota e o gelo atrás dele explode e tampa a visão deles. Romântica percebe que isso era a obra de Desir, enquanto Donete se perguntava o que ela iria fazer, já que também estava com a visão bloqueada. Mais um golpe atinge seu braço, deixando ele sem acreditar que ela conseguiu acertá-lo. Romântica volta a atacá-lo e ele bloqueia com sua espada, percebendo que ela estava usando o vento para localizá-lo. Romântica pensa que devia acabar com aquilo enquanto ainda tinha mana, mas o garoto usa um colar que causa uma reação mágica que dissipa a névoa. Romântica se pergunta que poder era aquele e o garoto começa a atacá-la e percebe que o garoto estava usando o colar que tinha dado para ela e que na verdade aquilo seria um artefato mágico. E Donete diz que isto era algo que um plebeu não era digno de usar, e a garota reclama que ele só falava sobre essa diferença de status e na verdade eles não seriam diferentes. E independente dos status, eles não passavam de estudantes e humanos. E por mais que eles tentem diferenciar, nada mudava este fato. Donete entra em fúria porque um nobre como ele jamais seria igual a uma plebeia igual a ela. Mas a garota manda ele provar o contrário, já que insistia tanto nessa diferença. E o garoto grita falando que tudo era diferente, como posição social, força e talento. E eles eram diferentes desde o nascimento. E uma plebeia como ela devia ficar calada. Donete se lembra de seu passado e daquele momento de aflição e pensa que não tinha como eles serem iguais a lixos como eles. Romântica diz que não acreditava nisso e o garoto usa um outro artefato mágico, porque ela iria aprender da pior forma. Romântica desvia da magia e tenta contra-atacar, mas o garoto a arremessa longe com uma explosão. Pran se preocupa com Romântica e corre até ela, que conseguiu bloquear por pouco. E com um olhar de fúria, Donete diz a Percival que iria cuidar dos dois, porque todos os plebeus deviam ser esmagados. Romântica pergunta se Pran poderia segurá-lo por um tempo, porque ela precisava restaurar um pouco de sua mana. O garoto concorda e eles partem pro combate. Donete usa sua magia de terra, deixando Romântica preocupada com Pran, enquanto Donete saltava em sua direção, mas Pran se solta da rocha e parte pra cima de Donete, que escapa por tão pouco que o colar que ele estava usando acaba sendo retirado de seu pescoço. E Pran consegue desviar de seu chute. Percival reclama que Pran era a sua presa, mas Donete manda ele calar a boca porque ele iria acabar com todos os plebeus. Romântica pergunta se Pran estava bem e ele responde que estava tudo certo, mas aquele cara alto tinha uma visão estreita e ele nem tentava olhar em volta, já que estava muito focado nela. Mas graças a isso ele conseguiu uma vantagem. Romântica se pergunta o que devia fazer, já que ela não poderia vencê-lo sem magia, mas no seu estado atual ela apenas iria atrapalhar Pran. Romântica pergunta se Pran conseguia levar o cara de cabelo espetado para outro lugar. Pran confirma e pergunta o que ela estava planejando e a garota diz que Donete estava atrás dela, então ela iria lidar com ele, já que seria mais fácil para ele lutar sozinho contra o de cabelo espetado, então ele não iria precisar se preocupar. Mas Pran recusa porque sua expressão dizia outra coisa e com certeza ela devia estar imaginando que não queria ser um fardo e ele não iria aceitar algo assim, porque os três se tornariam rankers únicos juntos e por isso estavam nesse grupo. E além disso, Desir tinha dito que os dois estavam mais fortes. Ele sorri e deixa Romântica feliz, mas pede que ele não sorria daquela forma, porque assim parecia o garoto. Pran diz que amava aquele sorriso e a garota diz que aquilo era irritante e pede desculpas, mas o agradece, porque agora chegou a hora. Mas vamos até Desir e a Zeste, que o provocava dizendo que não tinha um gol como na cerimônia de entrada.
Batalha. Desir concorda e diz que eles poderiam lutar o quanto quisessem. E a garota parte pra cima dele, lançando sua primeira magia, que Desir quebra sem nenhuma dificuldade. Ele olha pra menina se movendo próximo a ele e quebra sua magia, que fazia ela andar sobre a parede. A Zest fica surpresa que ele conseguiu inverter até mesmo isso, e o ataca novamente, mas como esperado, a sua magia é revertida. E Desir a ataca com um tornado de fogo, ficando impressionado por ela não ter sofrido nenhum dano. Mas isso já era esperado de Azeste, que formou um casulo de gelo. E agora começaria a verdadeira batalha. E com isso temos o final do 8º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui. E para receber o episódio da batalha decisiva e frenética dessa equipe, é só deixar a sua inscrição, curtida e comentário. E não se esquece de compartilhar também, hein? Mas é isso, valeu e até a próxima. Ah, e não tem pós-crédito dessa vez, tá? Então falou!